Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Esta é uma história muito conhecida da palavra de Deus. Está em 1 Samuel 17, do verso 31. 3 versículos nós vamos ler. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Bispo Rubens, pai na fé, né? Pastor Otávio, Arlindo, Luiz, todos os irmãos. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. Todos acharam? Digo amém. Então nós vamos ler junto 3 versículos, do 31 até o 33. Vamos ler junto? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça por causa dele. Teu servo pelejará contra o filisteu. Verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra, nós te agradecemos. Abençoa-nos nesta noite. Fala aos nossos corações tremendamente em nome de Jesus. Podeis sentar, irmãos. Antes de entrar propriamente na palavra, me permita fazer algumas colocações. Em 1988, eu frequentava este culto de quarta-feira, lá na Tertuliano de Melo, e fui muito abençoado pela palavra do Senhor. Muitas vezes era o pastor Antônio Carlos, algumas o bispo Rubens, né? Eu sou filho desta igreja, minha esposa, eu encontrei ela por aqui, né? E eu tenho 3 filhos, para quem não me conhece, e já sou vovô, embora não pareça. Então, a igreja é um lugar que nos abençoa. Antigamente, antes de ser da igreja, eu tinha um medo, né? Igreja, vão pedir para eu levantar a mão, vão pedir para eu ir à frente. Eu tinha um certo receio. Mas quando a gente encontra o Senhor Jesus, tudo isso fica para trás. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você está entrando aqui pela primeira vez, não sei se é o caso, fique tranquilo, porque Deus te trouxe a este lugar. E Ele vai te fazer bem. Amém? Aqui, essa história muito conhecida da palavra de Deus, esse confronto entre o gigante e o pequeno Davi. Davi era aquele pastor de ovelha, homem pequenininho, mas um homem cuidadoso, zeloso, muito aplicado no seu serviço. E eu sei que a maioria aqui conhece Davi. Saul era o rei. Quem deveria enfrentar o gigante não era Davi, deveria ser Saul, porque Saul era o rei, Saul era o comandante. Mas nós vemos aqui, num panorama geral, né, esse exército acuado, esse rei cheio de medo, contra um filisteu, que era grande, forte, habilidoso por demais. E todo mundo estava com medo. E medo é uma realidade da vida, não é? E Saul, ele vai dizer para Davi: você não pode enfrentar esse gigante. Ele disse: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Em outra versão vai dizer: você não tem condições de lutar, você é apenas um rapazinho. E quantas vezes, irmãos, a vida e as circunstâncias diz que nós somos pequenos, que nós não temos condições de enfrentar. Quantas vezes o mundo, o noticiário,
as pessoas, né, você encontra muita gente para reclamar, muita gente para ver as dificuldades da vida, mas poucos para falar da grandeza daquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que podemos imaginar. Há uma estatística que diz que se alguém sair, né, da sua loja ou do seu comércio, falando mal, ela vai contagiar mais 10 pessoas. Mas se ela sair falando bem, ela vai apenas alcançar mais uma. Então o mundo vive em pânico, as pessoas vivem em pânico, não é? Diz que o leão, ele ruge, e o seu rugido, ele vai a 5 quilômetros, e quando ele dá aquele rugido, os animais tudo fica ligado e já começa a correr. Tem aquele que já está abrigado, mas por causa do pânico ele sai correndo. Você já viu quando dá um tiroteio, as pessoas saem correndo, né? Outro dia eu estava no trem, alguém gritou fogo. Antes de falar fogo, todo mundo já pulou pela janela. Mas não era fogo, era foguinho. E o leão faz esse barulho todo para assustar. E na verdade nem ele que caça, né? Quem caça é a leoa. Porque quando o bicho sai correndo para lá e para cá, a leoa vai, pega o animal, e ela ali abre espaço para que o leão venha e coma. Diga para o seu irmão, não se apavore com o grito do mundo. Diga para ele. Não se apavore com o rugido do leão, porque o leão da tribo de Judá é mais forte. Amém? Você pode aplaudir e dar glória a Deus? Porque o leão da tribo de Judá é mais forte. E as pessoas estão apavoradas, como Saul estava apavorado, como o exército estava apavorado, mas Davi não estava apavorado. Porque Davi conhece o Deus Todo-Poderoso. Mas, de certa forma, irmão, a vida ela é feita de dificuldades. As realidades às vezes são desfavoráveis. As circunstâncias às vezes são desanimadoras. O vento nem sempre é favorável. O crente também não é alguém que ignora as coisas. Ele está sempre olhando, não é? E às vezes as coisas não saem como queremos. Mas não é por causa disso que vamos nos entregar ao medo. Nós temos que ir em frente. Esses dias mesmo lá em Engenheiro Pedreira, numa quarta-feira, um barulho tremendo de tiro na frente da igreja. Mas eu falei, irmãos, agora a gente tem mais motivo para orar. Nós temos mais motivo para dobrar o joelho. Porque se a luta é grande, a vitória desta cidade vai ser maior ainda. Eu lembro, irmãos, eu andei aqui em Nova Iguaçu, quando Nova Iguaçu não era isso tudo. Nós andávamos pela rua, orávamos, o pastor Gilson, né, fazia uns eventos, e nós andávamos, orávamos, por isso tudo. Esse lugar mesmo, eu já estive aqui quando era um clube, mas olha que lugar bacana, olha que lugar glorioso para o nosso Deus. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Quando o vento é contrário, irmão, Deus está nos dando oportunidade para irmos à frente. As aflições, as lutas da vida são oportunidades. Porque se você estudar esse texto, você vai ver o quanto Davi ganhou enfrentando aquele gigante. Eu lembro de um exemplo da águia, não é? E a Bíblia nos compara a águia. A Bíblia não nos compara a galinha. A Bíblia te compara a águia. Diga para o seu irmão assim, ó, a Bíblia te compara a águia, não a galinha. Você já viu galinha? Galinha tenta voar, né? Vai. Desce. Nunca vi uma galinha voando alto. Alguém já viu uma galinha voando alto?
Mas águia voa onde? Nas alturas. Quando o vento é forte, todos os animais menores, eles vão se esconder, vão para o seu ninho, mas quando o vento é forte, a águia sai para dar o seu voo mais alto. Os ventos da vida são oportunidades para você dar um voo mais alto. Diga para o seu irmão, os ventos da vida são oportunidades para você dar um voo mais alto. A águia pega o seu filhote, irmãos, e leva para voar, né? Diz que ela solta a primeira vez. Se a águia não voar, ela pega, leva para o ninho. Depois ela leva no outro dia, filhinha, amanhã tem outro voo. Aí leva novamente. E ela tenta voar. Diz que se da terceira vez, se não voar, ela vai deixar cair. Mas eu nunca vi uma águia cair. Diga para o seu irmão, nunca vi uma águia cair. Você vai voar alto, amém? Vai voar aonde Deus quer te levar. Nossos maiores avanços, preste atenção, faça a leitura da sua vida. Nossos maiores avanços, irmãos, são em meio aos ventos contrários. Eu lembro, eu estou há 14 anos lá em Japeri. Bispo Rubem inaugurou lá a igreja, pastor Álvaro, né? Pastor Álvaro que me enviou para lá, o Bispo Rubem foi, em cima de um caminhão, não é? Montou o caminhão na praça, fez o culto, a igreja nasceu. No domingo, já seguinte, já tinha 2 famílias na igreja. E nós não passamos ali um ano, porque logo vem uma enchente. O Jonathan conhece bem lá Japeri, né? Veio de lá. Encheu a igreja d'água, irmão. E eu ria, a minha esposa falou assim, você está rindo? A igreja está cheia d'água, você está rindo? É, minha filha, porque nós não vamos ficar aqui nem mais um mês. Ela olhou assim para mim, porque Deus está falando que é hora de sair, é hora de ir além. Eu estou falando com crente aqui, irmão, amém? Não é para ficar apavorado, Senhor, o que tu queres? E no mesmo ano, compramos um terreno, e no dia que compramos o terreno, as águas vieram, o mesmo temporal, e Deus falou assim, olha, aqui não enche. E eu estou lá até hoje. Então eu estou dando um exemplo, irmão, de tantas coisas. Se você olhar bem, as dificuldades são oportunidades que Deus te dá, para você botar a sua fé em ação, dobrar o seu joelho, tomar mão do jejum, da oração, da consagração. Nos ventos contrários, descobrimos a nossa real fé. E temos oportunidade de romper as barreiras pela fé. A igreja é um lugar, irmãos, onde nós somos treinados, onde nós somos preparados para enfrentar as realidades dessa vida. Há um potencial, uma capacidade dada por Deus a cada um de nós. Você tem um potencial, está aí dentro de você. Deus escolhe as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para confundir as que são. Se olharmos a história, nós vamos ver Josué, nós vamos ver Gideão, e Gideão falou assim, Senhor, eu sou mais pobre, eu sou pequenininho. Senhor, mas é contigo que eu quero ir. É com você que eu quero operar. Dá uma olhada para o seu irmão assim, bem forte, Senhor. Deus quer operar na sua vida. É com você. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Você pode aplaudir o teu Deus, porque Ele confia. Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele te pegou pela mão. Vamos lá. Vamos avançar, vamos lá. Lógico que não vamos enfrentar os medianitas como Gideão, mas todos aqui têm uma batalha, todos têm
uma peleja, e o Senhor é Deus de todos. Mas vem aquelas pessoas que não acreditam em você, que vão falar: você não pode, você é pequeno, ou você é fraco demais, essa luta é muito grande. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: ó, fuja dessas pessoas. Diz a Bíblia que Deus não tolera murmuradores. É pior do que feitiçaria, o pecado de feitiçaria. Nossos lábios é para glorificar e exaltar o Senhor. É para dizer glória a Deus. Eu estou aqui arrumadinho assim, irmão, agora de terno bonitinho, mas eu sei que eu estava lá no terreno lá, mexendo aqui, mexendo lá. Eu estou com o pé dentro de um terreno para comprar. E o vizinho, o outro: essa cerca tem que ir para lá, para cá. Estou brigando por causa de um pedaço de terreno assim, murmurando, reclamando. E eu estou dando glória a Deus. Eu falei: porque esse terreno já é nosso, para a glória do Senhor. É assim, irmãos, confiante nesse Deus. As pessoas podem não acreditar em você, mas Deus acredita em você. Isso é forte, irmão. Ele não chamou o leão, ele não chamou o urso, ele não chamou as árvores, ele chamou os homens. Ele chamou pessoas para fazer uma aliança. A sua casa pode servir ao Senhor. Eu lembro, e triste é, irmãos, porque Saul era da família, era o povo de Deus. Saul, que deveria estar: olha, meu filho, é assim que se faz, ó, vou derrubar esse gigante. E ele deu uma palavra negativa para Davi. Quantos já receberam uma palavra negativa da vida? Levanta sua mão. Eu estava falando para o Arlindo, ele estava comendo lá um aipim bom lá. Aí eu estava falando para ele, né, eu fui bater um prego uma vez quando eu era adolescente, né? Aí mandaram eu bater um prego. Aí eu botei o prego assim, peguei o martelo, isso é fácil. Dei 10 marteladas no prego. Pergunto aos irmãos: quantas eu acertei? Uma, e de lado. Quando sabe bater um prego aí? Os homens aí, sabe? Aí eu ouvi assim: desce daí, menino. Você não serve para bater um prego. Mas aquilo me deu uma tristeza. Você vê que isso faz mais de 40 anos atrás. Não, uns 35. E eu trago até hoje isso comigo. Eu falei: eu vou aprender a bater um prego. Às vezes a crítica te anima, mas às vezes te derruba, né? Aí tem gente: eu não sei bater um prego. Aí o cara vira até um prego, né? Não sei bater um prego. Hoje eu bato um prego, irmão, com 3 marteladas. Diga para o seu irmão: você pode melhorar. Quantos creem que pode melhorar? Dá glória a Deus aí. Aplauda o Senhor, porque você vai melhorar. Nós vamos melhorar, irmão. Mas era o da casa, que não deveria incentivar: olha, meu filho, olha, agora você vai fazer assim, assim, assim. E o Senhor é Pai. O Senhor está de braços abertos. O Senhor está dizendo: vá, meu filho, que eu sou contigo. Vá lá que eu te ajudo. Vai rodear a muralha, vai atravessar o Jordão, entra nesse mar, vamos lá. Se você não der o primeiro passo, nada acontecerá. Primeiro passo para vencer uma enfermidade, não é? É encarar ela de frente. Primeiro passo para vencer um desafio é reconhecê-lo. Ver o que está diante de você. Os homens podem dizer que você não pode, mas o Senhor diz que tudo é possível. E eu estou ouvindo glória a Deus nesta noite, porque tudo é possível ao que crê.
Um dia a sua casa estará aqui na casa do Senhor. Um dia o seu casamento será melhor do que hoje. Um dia o seu filho vai se dobrar o joelho aqui nessa casa. Ele vai transformar. Eu lembro, eu e a Rita, né? São histórias assim. Eu namorava a Rita, irmão. Tinha dinheiro para comprar um hambúrguer. Aí tinha a Sobel. Quantos lembram da Sobel? Tinha McDonald's não, né? Aí eu cheguei na Sobel. Triste, irmão. Você lembra a Sobel, né? Aí eu pedi um hambúrguer. Aí o cara, qual? X, bacon, não sei o que. Não, o mais simples. L2, eu falei, não, um para viagem. Aí eu fui para casa, eu e a Rita, casa dela ainda. Cheguei lá, eu falei, Rita, e agora? Vamos repartir esse hambúrguer. Mas nós vamos tomar o quê? Aí, não, tem uns trocadinhos aqui, a minha mãe e tal. Eu falei, vamos lá, compra um quissuco. Quem lembra do quissuco, irmão? Era o pó da morte, né? Quissuco. Aí eu fizemos um quissuco, repartimos o pão e fizemos uma oração. Obrigado, Senhor, por este meio hambúrguer, esse quissuco. Glória a Deus, irmão. Fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Vai multiplicar. Aí um dia eu voltei na Sobel, com minha família toda, fui lá só para... Pode pedir qualquer hambúrguer que quiser e refrigerante, o que quiser, porque nós vamos pagar para a glória do Senhor. Talvez hoje eu seja capaz até de pagar hambúrguer para todo mundo aqui, mas não vou fazer que não tem Sobel aqui perto, né? Mas sabe, irmãos, nós temos que nos alegrar com o Senhor, acreditar que tudo é possível ao que crê. O que trazia grande medo e pavor a Saul era a oportunidade de Davi. Talvez você tenha grande oportunidade de experimentar o agir de Deus na sua vida. Duas coisas, irmãos, rapidamente, e nós terminamos. No verso 38, eu achei isso interessante. Eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo a você. Verso 38, o que diz aí? Leia. Saul lhe pôs a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Verso 39, Davi a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, o que disse? Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não vamos usar a armadura de Saul. Diga para o seu irmão, não use a armadura de Saul. Davi tentou andar, não conseguiu. Sabe, irmão, nós temos a nossa armadura. Ele já nos vestiu com veste de louvor, amém? Às vezes a gente fica olhando para a vida do outro, reparando, Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Quem tem vários filhos aqui sabe que nenhum filho é igual ao outro. Nem o dedo das mãos não é igual ao outro. E às vezes a gente pensa que só na vida do fulano, só na vida do Beltrano. E às vezes tentamos vestir a armadura do fulano, do Beltrano. Nós temos que usar a armadura que Deus nos deu. Davi não pôde andar com aquela armadura, porque não era sua armadura, não era próprio para ele. Deus vai usar você com o que você tem, com a sua
capacidade. Você pode dar glória a Deus? Ele distribuiu os dons e talento segundo a capacidade de cada um. Eu não posso ficar olhando para o outro. Eu tenho que olhar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Se você está usando a armadura que não é sua, tire, vá com a sua habilidade. Porque Davi tirou e disse: eu não posso andar com isso. Ninguém, irmãos, é igual. Eu estive lá no Japão alguns anos atrás, diz que tudo japonês é igual, nem japonês é igual. É tudo diferente. Nós somos diferentes. Diga para o seu irmão: você é diferente de mim, irmão. Mas diga para o seu irmão: mas você é especial, você é único. Quando pode dar glória a Deus aí? Porque você é único. Né, irmãos? Então eu não vou andar com a armadura do Saul. A armadura do Saul é do Saul. Qual eram as armas de Davi? No verso 40 você vai ver quais eram as armas de Davi. Leia aí, verso 40. E nós estamos chegando ao fim. Leia bem forte, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda, foi-se, chegando ao filisteu. Ele tinha pedrinhas. Na nossa época era uma tiradeira, né? O dele era uma funda, que rodava assim. Ele tinha também um cajado, uma vara, e ele vai falar para Saul, e nós pulamos essa parte, não lemos, que ele já tinha matado um leão e um urso. Quantos têm bênção de Deus na sua vida aí do passado? Levanta a mão. O que Deus já fez no passado é garantia do que Ele vai fazer no futuro. Amém, irmão? Garantia. O salmista diz: por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você dá glória a Deus e aplaude o Senhor, porque você vai louvar a Deus ainda. Vai, irmão. Vai. Sabe, às vezes a gente tem que conversar. Falar para você mesmo, olhar nos pés: olha só, rapaz, ó, preste atenção. Olha o que Deus já fez lá atrás. Por que Ele não vai fazer agora? E Davi sabia que poderia derrubar aquele gigante. Davi era um pastor de ovelhas, e ele defendia as suas ovelhas. Um homem simples, um homem do campo, um homem que lidava com animais. Sabe, irmão, eu fiquei pensando e meditando sobre isso. Moisés era um matemático, era um engenheiro, era um príncipe, era um general. E Deus pegou Moisés e levou para cuidar de ovelha durante 40 anos. E as ovelhas nem era dele, do seu sogro. Para depois levar Moisés para tirar o povo do Egito. São no meio dos desertos, no meio daquela solidão, às vezes, que estamos sendo, irmão, preparados para enfrentar grandes desafios. Não vai ser com aquele ou aquele. É importante ter todo mundo ao seu lado, é importante, mas a nossa caminhada é com Deus. E o Senhor botou ele lá para desintoxicar Moisés. E o carinho que Davi tinha pelas ovelhas era o carinho que Davi tinha e o amor que Davi tinha pelo povo de Deus. E é o carinho que nós temos que ter com a nossa família e com a nossa casa.
Conversei com a jovem agora, ela falou: pastor, eu não vou falar mais com o senhor, que eu estou lhe perturbando, eu não quero trazer transtorno. Ela está com um probleminha de psicológico, está tomando remédio. Eu falei: não, minha filha, você não vai fazer isso, continue nos procurando, porque Deus é amor, e nós temos que amar as pessoas, porque ninguém serve a Deus se não servir as pessoas. E o pequeno rebanho é a sua casa. Diga para o seu irmão: você tem um pequeno rebanho, a sua casa, a sua família. Você pode dar glória a Deus? Às vezes é a esposa é o marido. Eu tenho um homem que está na igreja, ele só tem uma perna, perdeu a perna, ele bebia. E um dia ele estava em outra cidade, pegou o pagamento, bebeu tudo. E um casal perguntou: onde você mora? Eu moro lá em Japeri. Nós vamos te levar em casa. Mas vocês vão me levar em casa. Pegaram ele, botaram no carro, levaram ele em casa. E não falaram nada, não deram panfleto, não falaram da Bíblia, não falaram nada para eles. Só esse gesto. Aquele homem, agora, há 4 anos já largou a bebida, está servindo o Senhor. O que somos fala mais alto do que as nossas palavras. O que você é fala mais alto do que todo o discurso que você pode fazer. Davi era uma pregação em pessoa. Davi era um homem de Deus, mesmo cuidando de animais. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus vai usar o que você tem e o que você é. Você não tem que alterar a sua personalidade. Nós somos feitos, o Senhor nos fez, Ele nos moldou, Ele nos formou. Então eu te dou 2 conselhos nesta noite. Não use a armadura de Saul. Tome em mão aquilo que você tem, e é o que você tem que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor e dar glória a Deus. Glória a Deus. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos derrubar os gigantes da vida. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, temos a Tua palavra diante de nós, temos a igreja, temos homens e pessoas que podem falar do Teu amor, ó Pai. Esta é uma agência do céu na terra, que fala das boas novas, que fala do Teu poder, e eu creio que este irmão vai vencer a sua peleja, vai vencer o seu gigante, usando as suas armas, ó Pai, as armas da justiça, ó Deus, não usando a armadura de Saul, tomando sobre as suas mãos. Se é só a palavra, se é só a Bíblia, se é só o que ele tem para hoje, é o que tu vai usar na vida dele, Pai amado. E Ele vai tirar essa afronta de sobre a sua casa, de sobre a sua vida, porque esse gigante vai cair para a honra e para a glória do Senhor. E toda a tua casa e todos aqueles que te cercam verão que há Deus sobre a sua vida. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Otávio.